Bem, pessoal, nessa aula eu vou estar solucionando o exercício para vocês, porque nós não temos mais tempo para ter uma aula só para resolver esse exercício. Na próxima aula eu tenho que começar um novo assunto, que é estrutura de repetição, e aí na próxima a gente vai fazer a prova, tá ok? Então essa primeira questão, todas as questões desse exercício são muito simples, pessoal, não fogem em nenhum momento do que eu ensinei na sala de aula. É porque programação, para quem está começando, a gente tem facilidade de aprender a sintaxe, de entender a sintaxe, porém, quando se depara com um problema para ser resolvido, a gente não consegue solucionar, né? Então a gente acaba complicando o que é simples. Bem, veja aí a questão. O prompt do JavaScript pode capturar quantos anos tem o usuário, ou qualquer outro valor que o usuário digite. Na aula passada, no finalzinho da aula, muitos saíram e acabaram não vendo essa função prompt do JavaScript, que tem no livro também. Quem está lendo o livro viu essa função prompt também, pessoal. Então não tem desculpa. Bem, a função prompt ela serve para capturar um valor que o usuário digita, tá ok? Ela vai aparecer uma janelinha e com um campozinho para o usuário digitar um valor, tá ok? E depois podemos utilizar isso para saber quantos dias ele já viveu. Então, nós podemos usar essa função prompt para perguntar ao usuário, ó, quantos anos você tem? O usuário digita e dá Enter ou aperta em OK. E aí podemos capturar esse valor que ele digitou. E aí diz, crie um arquivo dadosvitais.html e faça a conta de quantos dias o usuário já viveu, né? Guarde o resultado em uma variável e exiba o valor em um documento.write. Não utilize função agora. Então, a intenção é que você faça sem função e logo em seguida, na questão 3, já faça a mesma questão, só que utilizando função, para que você aprenda a diferença. Então, a dica, se o usuário digitar 30, no caso 30 anos de idade, então o resultado será 30 vezes 365 dias do ano, que dá 10.950 dias de vida. Então, é uma questão muito simples, pessoal. Então, eu vou aqui abrir o Sublime. Já fui em File, New File, aqui aparece essa aba, então vou salvar como eu gosto de fazer logo de cara. Já prefiro em salvar. Então o nome do arquivo que disse lá é dados_vitais.html. Dados_vitais.html. Eu vou estar salvando aqui na minha pasta site. Ok, então vou criar aqui a estrutura básica HTML. Vou colocar a tag meta, o TF8, né? Conjunto de caracteres, o TF8, para que ele reconheça acentos. Vou colocar aqui a tag script, que é do código JavaScript. Esse type text não precisa. Ok, então eu vou criar uma sintaxe básica HTML, não vou colocar CSS, não vou colocar a questão de várias tags HTML. Não, o meu foco aqui é só o JavaScript, é só a lógica de programação, pessoal. Então vamos lá. Eu não vou utilizar o prompt agora, eu vou fazer com a idade diretamente em uma variável, né? Então, deixa eu ver aqui. Faça a conta de quantos dias o usuário já viveu. Guarde o resultado em uma variável. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma variável. Vou declarar essa variável, pessoal. Então, antes de se utilizar uma variável, você tem que declarar essa variável antes. Vou estar aqui aumentando a fonte. Então, var. E aqui eu vou colocar o nome dessa variável com o nome idade. Vai receber a idade do usuário. Vamos colocar 30. Por enquanto, eu vou colocar a idade normal, sem
perguntar ao usuário para que ele digite, sem usar o prompt. Okay? Depois eu vou acrescentar o prompt aí. Então declaramos uma variável e já inserimos o valor nessa variável. Poderíamos fazer assim também, pessoal. Apenas declarar a variável e logo em seguida dizer que idade recebe 30. Okay? Então você pode simplesmente declarar a variável sem nenhum valor e logo em seguida, em algum momento que você queira, logo em seguida, não precisa ser necessariamente na próxima linha, mas pode ser o correto é fazer logo em seguida. Tá, ok? Então, mas nesse caso, o mais interessante é já colocar um valor para ela, nesse caso, tá ok, pessoal? Então, aqui vamos criar uma variável que vai receber o resultado de dias. Então, vou colocar o nome dessa variável dias. E para calcular os dias de vida desse usuário, eu poderia colocar assim também, né? Dias de vida. E aqui dizer, ó, idade vezes 365. Então ele vai multiplicar a idade vezes 365 e jogar esse resultado dentro da variável dias de vida. Vai armazenar aqui dentro. E aí logo em seguida eu chamo um document.write para poder exibir no navegador o resultado de dias vida, da variável dias vida. Lembrando que se eu coloquei aqui o V maiúsculo, eu tenho que obrigatoriamente colocar o V maiúsculo quando eu for utilizar essa variável. Aonde eu for utilizar essa variável tem que ser idêntica. Então vou salvar, vou abri-lo no navegador. Vou abrir aqui o arquivo dados vitais. Aí, ó, apareceu o resultado 10.950. Ok, então realmente deu certo. Pronto, a primeira questão foi solucionada, basta agora a gente acrescentar o prompt, né? Então veja que o navegador ele não pediu nada para o usuário, pessoal. Eu poderia melhorar isso aqui. Ao invés de digitar o 30, um valor fixo, eu poderia perguntar ao usuário qual o valor, qual a idade dele, ou qual valor ele quer calcular, né? Então, eu vou tirar esse 30 e vou chamar a função especial do JavaScript, a função prompt. Como ela é uma função, ela tem parêntese, e dentro do parêntese você coloca o texto que quer que seja exibido para o usuário. No caso, como é um texto, tem que ser entre aspas, e aí você diz, digite a sua idade. Ou então, uma pergunta, né? Qual a sua idade? Salvo isso, pronto. Esse prompt, essa função prompt, ela vai exibir a janelinha na tela. Quando o usuário digitar o valor e der Enter ou clicar em OK, esse valor digitado vai cair dentro da variável. É por isso que está aqui, ó, variável idade recebe o resultado dessa função prompt, ou o retorno dessa função prompt. E a função prompt vai retornar o que o usuário digitar. Eu vou salvar, fazer o teste dessa vez. Aí, ó, a página diz qual a sua idade. Então o usuário digita aqui, colocar 30, ou dá Enter, ou então OK. E aí vai aparecer o resultado aqui, 10.950. Ok, pronto. Então a primeira questão é só isso, pessoal. Veja como é simples o que a gente complica tanto, né? Próxima questão, questão 2. Adicione também no mesmo arquivo, ou seja, esse mesmo arquivo aqui, logo abaixo, o cálculo de batimentos cardíacos do usuário. Faremos isso multiplicando o número de dias por 24 horas. Ou seja, vamos pegar esse dias de vida, essa variável, multiplicar por 24. E para cada hora,
vezes 60 minutos. Então, o resultado da idade de dias vezes 24, a gente multiplica mais 60. E para cada minutos, vezes 80. Então, guarde o resultado desse cálculo em uma variável e exiba o valor em um documento.write. Então, nós simplesmente vamos multiplicar pelo dias de vida da variável e exibir esse resultado. Então, a dica, se a quantidade de dias for 10.950, então o resultado será 10.950, ou seja, os dias de vida, vezes 24, vezes 60, vezes 80, que dá esse resultado aqui. A quantidade de batimentos cardíacos. Então vamos lá, logo abaixo, vou criar uma variável com o nome batimentos. E essa variável vai receber o resultado do cálculo, né? Que é dias, vida, vezes 24, vezes 60, vezes 80. Então isso é um cálculo que vai dar a quantidade de batimentos desse usuário, de acordo com a idade dele. Armazenamos esse resultado na variável batimentos e logo em seguida chamamos o documento.write para exibir no navegador, na página, esse resultado. Batimentos, né? Batimentos. Ponto e vírgula no final. Pronto. Vou salvar. Vou aqui no navegador, atualizar. Ó, qual a sua idade? 30. Dá Enter. Só que está aparecendo tudo junto, né? 10.950 e logo em seguida o resultado de batimentos. Então, para isso, nós precisamos ajustar esse código. Ou seja, antes de batimento, eu preciso colocar um BR. Então, para colocar o BR aqui, eu não posso fazer simplesmente assim, né, pessoal? Como nós aprendemos. Eu tenho que concatenar. Porque se eu fizer assim, ele vai entender que tudo isso aqui é uma variável. E não existe variável com esse nome. Ó, se eu for lá no navegador novamente, ele nem executa. Ele já dá erro, que não existe essa variável. Então eu preciso concatenar o que é texto e o operador de concatenação é o mais. Então eu estou concatenando um texto com uma variável. E agora se eu for atualizar, deu certo. Com a sua idade 30, ok. Agora sim. Dias de vida 10.950 e quantidade de batimentos cardíacos, esse valor aqui. Então, para melhorar, né, essas questões, bom, até aí, se você me entregasse assim, estaria certo. Eu só vou dar uma ajustada aqui para que apareça, né? Tipo, dias de vida, você tem 10.950 dias de vida. Então, eu vou concatenar aqui o dia de vida para colocar um texto. Você tem, dá um espaçozinho, e aí vai aparecer dias de vida dele, né, a quantidade, aí concateno novamente, mais dias de vida. Então, o valor da variável dia de vida vai aparecer justamente nessa posição aqui, ó. Você tem, então, 10.950 dias de vida. Então, a gente trabalhou muito essa questão de concatenação, pessoal. Qual a sua idade? 30. Ok. Agora sim, ó, você tem 10.950 dias de vida. A mesma coisa vamos fazer com batimentos. Vou colocar aqui seu coração bateu, e aí vai aparecer a quantidade de batimentos, e aí vou concatenar também
colocando a palavra aqui vezes. Tipo, seu coração bateu, sei lá, 10 milhões de vezes. 30. Então, seu coração bateu 1.261.440.000 vezes. Ok? Então, questão 1 e 2 respondida. Então, vamos ver agora a questão 3. Agora crie outro arquivo dados vitais funções.html. Então vamos lá. Lá no Sublime, File, New File, File, Save. Então vai ser, já esqueci aqui, dados vitais funções.html. Então dados underline vitais underline funções.html. Criar a estrutura básica HTML, colocar meta para reconhecer os acentos, colocar a tag script dentro do body, retirar o type, então vamos lá. Você fará o mesmo programa das questões anteriores, porém com funções. Então, eu poderia aproveitar o mesmo código, pessoal, que está no anterior, e só fazer a adaptação com função. Mas vamos lá. Em vez de deixar o código var dias, ou seja, variável dias recebe idade vezes 365, dessa forma, cria uma função que faça esse cálculo. Ok? Você vai precisar declarar lá em cima uma function calcula dias de vida e recebe um parâmetro idade. Coloquei as chaves aqui para representar uma função, né? A declaração de função. Veja que recebe idade como um parâmetro, como eu já falei. Com esse dado, você deve retornar o número de idade vezes 365. Então, essa função calcula dias de vida, que recebe a idade como parâmetro. Ela recebe a idade, faz o cálculo de dias e retorna essa quantidade de dias. Com isso, seu código passará de variável dias recebe idade vezes 365 para variável dias recebe, calcula dias de vida, recebendo uma idade como parâmetro. Então veja, essa variável dias recebe o retorno dessa função, o valor que essa função retorna. Okay? Então essa função vai calcular o número de dias, vai retornar esse número de dias e esse número vai cair aqui na variável dias. Vamos tentar fazer isso? Então eu vou aproveitar, como é curto o código da questão anterior, eu vou fazer do zero aqui. Então tem a variável aqui, variável idade, que vai receber prompt qual a sua idade. Do mesmo jeito da questão anterior, certo? Vai perguntar a idade do usuário, essa idade que o usuário digitar vai cair aqui na variável idade. E aí eu vou chamar, eu vou declarar a variável dias, que vai receber o retorno da função, que é a função calcula dias de vida. Eu vou colocar calcular dias de vida. E essa função ela vai receber essa variável idade, que é a idade do usuário, como parâmetro.
E aqui eu poderia, pessoal, passar um valor numérico, tipo 30. Só que nesse caso, eu vou aproveitar o valor da variável idade. Aqui é a mesma coisa, se eu estou passando uma variável, estou passando o valor dessa variável como parâmetro. Então aqui eu estou invocando a função calcular dias de vida e o retorno dela vai cair aqui na variável dias. Só que tem uma questão, eu ainda não declarei essa função calcular dias de vida. Então, como eu falei para vocês, é interessante sempre declarar as funções no início. Então vou declarar aqui function. Então vou aproveitar e copiar aqui. Ups, chave, né? Abre chave, fecha chave. Então function, o nome da função, calcula dias de vida, tem que ser exatamente como está sendo invocado aqui embaixo. Então function calcular dias de vida, passando um valor. Eu não vou colocar o mesmo nome para vocês não acharem que é a mesma variável, pessoal, mas não é. A variável que você coloca aqui como parâmetro é outra variável. Então vou colocar aqui outro nome, tipo valor. Ok? Então, aqui dentro eu preciso fazer o cálculo, né, que essa função, a função dela é justamente fazer o cálculo do número de dias que esse usuário tem. Então, para receber o valor ou o resultado desse cálculo, eu vou declarar aqui uma variável para receber esse resultado. Vou chamar de resultado recebe valor, né, que é o meu parâmetro aqui, vezes 365. Só que essa função ela deve retornar um valor, esse resultado. Então eu vou colocar aqui o comando return, que essa função retorna o valor da variável resultado. Pronto, somente isso. Então vejam só, tem aqui a variável idade que vai receber a idade que o usuário digitou na tela. Logo em seguida tem a variável dias, que vai receber o retorno da função calcular dia de vida, né? Então veja, essa função calcular dia de vida é invocada, é acionada, o navegador chega aqui, recebe o valor que foi passado, no caso a idade, né? Se o usuário digitou 30, então vai cair 30 aqui, e esse 30, esse valor, vai ser multiplicado por 365, que vai cair o resultado aqui na variável resultado, que logo em seguida vai ser retornado para a origem que foi chamada essa função. Então, onde foi chamada? Aqui, né? Então, o retorno dessa função vai cair dentro da variável dias. Ok? E aí, logo em seguida, eu uso o document.write e mostrando o resultado da variável dias. Vamos ver se está certo. Salvei aqui. Vou abrir dados vitais funções.html. Qual a sua idade? 30. Ok. Aí ó, já aparece o valor 10.950. Então, para o usuário não vai ter diferença. A diferença vai ser apenas para o programador. A questão de trabalhar com funções. Vou voltar lá para o código. Então é só isso. Para melhorar, né, como fizemos no exercício anterior, né, você tem dias de vida. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Para não ter o trabalho de digitar tudo de novo. Só vou mudar o nome da variável, né? Dias de vida. Aqui eu vou colocar também dias vida. Vamos testar novamente. Quantos anos você tem? 40 agora. Ok? Aí você tem 14.600 dias de vida.
Então é isso. Terceira questão respondida. Então a terceira questão está respondida. A quarta diz o seguinte: adicione também no mesmo arquivo dados vitais funções HTML, só que em vez de deixar o código var batimentos, né, dias, recebe vezes 24, vezes 60, vezes 80, aquele mesmo cálculo. Esse cálculo vai ser através de uma função, ou seja, cria uma função que faça esse cálculo. Você vai precisar declarar lá em cima, é claro, a função, né? Sempre precisa declarar a função, até porque o navegador ele precisa saber como essa função ela vai se comportar, o que ela vai fazer. Então a função calcula batimentos, ou calcular batimentos, né? E essa função vai receber o número de dias. Então veja que a função anterior calcula o número de dias, aí com esse número de dias você já calcula os batimentos. E aí, então você passa o número de dias calculado para a função calcula batimentos. Veja que recebe dias como um parâmetro, né? Com esse dado você deve retornar o resultado do cálculo de batimentos. Então essa função calcular batimentos, ela também retorna um valor para onde foi chamada, para onde foi invocada. Com isso, seu código passará de var batimentos, ou seja, variável batimentos, recebe dias vezes 24, vezes 60, vezes 80, para variável batimento recebe o retorno da função calcular batimentos. Aqui essa função a gente passa o número de dias como parâmetro. Então vamos fazer isso na prática. Então logo abaixo no mesmo documento eu vou declarar a variável batimentos, né, que vai receber a chamada da função, ou vai receber o retorno da função calcular batimentos. Então variável batimentos vai receber o retorno da função calcular, chamado calcular com R. Já que é uma função, né, melhor colocar um verbo. Calcular batimentos. E aí eu vou passar como parâmetro dessa função a variável dias vida, que é através dos dias de vida do usuário que é calculado os batimentos. Por isso eu vou passar essa variável como parâmetro. Eu poderia passar um valor numérico aqui, ou um valor de texto, que a sintaxe ela aceita. Só que aqui a lógica é a gente passar a variável dia de vida, já que estamos armazenando o dia de vida nessa variável. Então, pessoal, é uma questão de lógica. E logo em seguida, documento.write vai exibir os batimentos. Então, vou aproveitar do exercício anterior esse documento.write aqui. Seu coração bateu tantas vezes. Está aqui ó, o nome da variável batimentos, aqui a variável batimentos, e apenas estamos concatenando como no exercício anterior. Vou salvar. Veja que falta alguma coisa aqui. Nós estamos invocando a função calcular batimentos, porém não declaramos essa função. Então, para declarar as funções, como eu já falei, vamos colocar lá em cima as declarações. Eu posso usar antes dessa primeira declaração ou posso declarar depois. Isso não importa a ordem que você declara as funções. Function calcular batimentos e um parâmetro e uma variável para receber esse valor passado como parâmetro. Pode ser qualquer nome, eu vou usar a variável valor. Abre o bloco dessa função com chave, fecha o bloco dessa função com chave. E aí no mesmo esquema, eu vou precisar calcular os batimentos cardíacos dessa pessoa
E o resultado desse cálculo eu vou armazenar na variável resultado, poderia ser outro nome também. O que importa é que você não fuja do raciocínio lógico, né, da ordem lógica do algoritmo. O que importa é resolver o problema. E aí eu vou fazer o cálculo, o valor, que é o dia de vida, né, que foi passado, vezes, e aí eu preciso lembrar aqui, deixa eu ver, vezes 24, vezes 60, vezes 80. 24 vezes 60 vezes 80. E essa função ela retorna o resultado desse cálculo. Mais uma vez, ela retorna para a origem onde foi chamada. Então, se ela foi chamada aqui, o retorno dela vai cair aqui. Ou seja, vai cair dentro dessa variável batimentos. Então, imagine que essa função ela retornou um valor. Então, vamos só abstrair aqui, né? Vamos supor que retornou o valor, sei lá, 100 mil. Então, imagine que esse valor ele caiu aqui, logo vai estar dentro dessa variável batimentos. Então é assim que a gente deve imaginar o retorno dessa função, né? O valor que ela retorna. Então eu vou salvar novamente. Então é isso, vai ser invocada a função calcular batimentos. Vou passar o valor para ela, dias de vida. Ela vai calcular lá, vai retornar um valor, vai cair aqui dentro da variável batimentos. Logo em seguida, eu exibo o valor dessa variável batimentos. Então eu vou testar aqui. Qual a sua idade? 40 anos. Ok. Aí, ó. Você tem 14.600 dias de vida. Seu coração bateu alguns bilhões de vezes aí. Ok? Então, resolvemos a última questão. Então, pessoal, partindo para a última questão, eu tenho aqui, né, um pequeno desafio. Como fazer na mesma linha uma chamada para calcular dias de vida, pegar esse resultado e passar para a chamada de calcular batimentos. Se souber, faça essa adaptação no código. Eu vi esse exemplo do livro e achei interessante aplicar com vocês. Só que no livro, vocês podem ver aqui, na terceira, agora que temos as duas funções, podemos fazer assim. Visto que aqui no livro o objetivo dele aqui nesse ponto é apenas exibir os batimentos, né? Está exibindo só os batimentos no write. Por isso que ele pediu aqui logo em seguida esse desafio. Vamos fazer isso. Vamos supor que eu só quero exibir os batimentos. Então vou tirar aqui os dias de vida para exibir. Veja bem. Veja que aqui está chamando calcular dias de vida. Passando a idade, né, que o usuário digitou. Logo em seguida, o retorno dessa função está caindo aqui na variável dias de vida, que é o resultado, né, do cálculo. E aí logo em seguida, eu estou chamando calcular batimentos, passando esse dias de vida, e o resultado disso vai ser retornado para a variável batimentos. Logo em seguida, eu estou exibindo os batimentos. Vou salvar aqui, vou fazer o teste. Qual a sua idade? 30, ok. Aí ele só exibe se o coração bateu N vezes. Então, nesse caso aqui, é desnecessário essa variável dias de vida. Eu poderia simplificar esse código numa linha só. Veja, não é obrigatório, mas eu poderia fazer essa adaptação. Como eu falei para vocês, existem N caminhos. O que importa é solucionar o problema. Então, se eu quisesse colocar já a chamada de calcular dias de vida e já fazer a chamada de calcular batimentos numa linha só, poderia fazer isso aqui, ó. Não precisaria dessa variável que recebe o resultado. O retorno dessa função eu já poderia jogar aqui, ó. Vou recortar aqui como parâmetro. No lugar da variável dias de vida,
Eu já poderia, ó, chamar a função calcular dias de vida numa linha só. Vou apagar aqui o ponto e vírgula. Então veja bem, ó, mais uma vez, qual a sua idade? Pergunta para o usuário. Ele digita, vai cair aqui na variável idade. Logo em seguida, a variável batimentos vai chamar, aí veja a ordem, ó, vai chamar calcular batimentos. Calcular batimentos tem como parâmetro o retorno da função calcular dias de vida. Então veja, antes de chamar lá, né, de executar calcular batimentos, vai chamar calcular dias de vida, passando a idade como parâmetro, e o retorno disso vai cair aqui como parâmetro de calcular batimentos. Ou seja, imagine que o retorno deu 1000. Então esse 1000 vai ser assim, ó, imagine que eu coloquei 1000 aqui. Ok? Então 1000 vai ser justamente o parâmetro da função calcular batimentos. Né? É porque, como é abstrato, é difícil da gente imaginar no início, né? Que quando eu chamo essa função aqui, calcular dias de vida, ela vai me retornar um valor. Imagina que esse valor deu 1000, aí ele caiu aqui. Ó. Então, se ele caiu aqui 1000, calcular batimentos vai receber esse 1000, vai fazer o cálculo lá, vai retornar e vai cair aqui na variável batimentos. E logo em seguida exibir esses batimentos. Ok? Então, ou seja, eu posso usar uma outra função como parâmetro de uma função. Agora, claro, que essa função, se eu estou usando ela como parâmetro, ela tem que retornar um valor, isso é claro. Se eu quero que um valor ele caia aqui como parâmetro, logo, essa função que eu estou chamando, ela tem que retornar um valor. Então, de duas linhas, eu apenas estou usando agora uma linha, eu simplifiquei, eu reduzi. Ok? Então, a última questão seria essa solução aí.